a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Agora eu vou dar real pra vocês. Esse negócio dos magrão e das minas ficar se chapando nos estádios é de antepenúltima categoria. Não empata a tua vida, velho. Droga no campo é bola nas costas, cara. O que adianta o teu time ganhar se fora do campo tu vai ficar com a vida empatada? Droga no estádio não rola. E não me faz te pegar nojo. Deixe pra viajar na alegria do gol e não na ilusão da droga. Droga no estádio não rola. Estamos de volta com o programa Norte em Ação, agora o nosso quadro Alô Doutor, e com grande satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa o Dr. Telmo Reis, ele que é especialista em neurocirurgia funcional e participa mais uma vez aqui conosco para falar, né, sobre Parkinson, as evoluções, as novidades que estão se colocando aí dentro do mundo moderno, também aspectos importantes sobre a epilepsia, e vamos também falar novamente sobre depressão, que é uma das coisas que realmente está cometendo muitas pessoas. Mas vamos inicialmente saudá-lo. Tudo bom? Tudo bem, eu fico muito contente de estar aqui novamente. Eu sempre venho aqui com alegria e enfim, disposto a informar e contar para os ouvintes e para os telespectadores o que tem de progresso nessa área da medicina que eu trabalho, que é a neurocirurgia funcional, que se empenha no tratamento de doenças como o Parkinson, como os tremores, como a epilepsia, as distonias, síndrome de Tourette, dor, depressão, enfim, uma série de situações e doenças graves que a neurologia, e especialmente esse segmento da neurocirurgia, atualmente estudam, pesquisam e muitos se empenham para que se tenha novas opções de tratamento, opções seguras, opções eficazes e opções comprovadamente aprovadas para que possibilite outras chances de tratamento para muita gente. Muito bem, realmente o senhor coloca com muita propriedade todas essas situações, né? Até porque o senhor se dedica, né, e está sempre preocupado em produzir qualidade de vida para as pessoas, em especial aquelas acometidas com todas essas doenças que o senhor referenciou agora. Mas vamos começar falando sobre o Parkinson. Inclusive tenho aqui um dos aparelhos, olha só o tamanho, né, desse aparelho. Tem uma bateria que dura 9 anos, nós já tivemos a oportunidade de referir, né, de falar sobre ele, e voltamos novamente para detalhar mais e trazer mais informações sobre essa evolução, Dr. Telmo. Pois é, esse é um avanço considerável, né? A cirurgia que se chama de estimulação cerebral profunda para o tratamento do Parkinson, uma cirurgia estabelecida, reconhecida mundialmente como eficaz para tratamento de casos de doença de Parkinson e também de tremores, aqueles casos que não mais respondem aos medicamentos. Nós sempre dizemos, e eu repito, se um problema, um caso de doença de Parkinson está sendo bem tratado e respondendo bem aos medicamentos, permanece com medicamentos, né? Mas para muitos casos, os medicamentos não são suficientes e o paciente necessita, sim, de um complemento terapêutico, né? E esse complemento é a estimulação cerebral profunda, né?
E muitos desses casos são casos que comprometem a capacidade física de uma pessoa totalmente. Os pacientes, pelo tremor, pelas discinesias, pela contração muscular, se tornam incapacitados. Incapacitados, nem se fala para o trabalho, né? Totalmente incapacitados, mas incapacitados também para aquelas atividades que a gente chama assim, atividades da vida diária. O que são essas atividades da vida diária? São as atividades fundamentais, as atividades de se levantar pela manhã, fazer a higiene, a atividade de vestir-se, as atividades de se alimentar, de buscar o alimento, compor o prato de comida, levar o garfo, a colher de sopa à boca. O Parkinson é uma doença que pode comprometer a capacidade do indivíduo de tal sorte que ele fique totalmente dependente de terceiros para essas funções fundamentais. Esses pacientes são pacientes que muito aproveitam e muito melhoram com o tratamento cirúrgico. E nós temos casos em que esses pacientes são devidamente filmados antes e depois das operações, para que se tenha uma comparação bem objetiva do quanto esses pacientes melhoram, né? No caso, essa bateria que o César está mostrando aqui é um avanço considerado. As baterias antigas, as baterias anteriores a esse modelo, eram baterias que duravam 3, 4 anos no máximo, né? Consequentemente, sendo essa bateria o elemento assim gerador do estímulo cerebral, agora com essa nova tecnologia se acrescentou, digamos assim, mais do que o dobro do tempo, né? Essa bateria, essa que estamos mostrando agora, é uma bateria que tem a duração de 9 anos, né? Quer dizer que é uma garantia a mais para o paciente saber que ele vai precisar de uma nova reposição de bateria, que inclui uma pequena cirurgia, mas é uma cirurgia, né? Então isso é um avanço considerável. Não, sem dúvidas, Dr. Telmo, o senhor referiu aqui, inclusive, de um caso, um vídeo, onde a pessoa não conseguia mais, inclusive o pessoal acompanha aí nas imagens, não conseguia mais nem se colocar em pé. Né? Tamanha a situação do Parkinson, né, que foi acometido. E nesse caso em específico, em particular, que estamos referindo hoje, o que o senhor poderia acrescentar, assim, em termos não só da melhoria, mas o desafio que ele é? São casos que são um desafio considerável, né? Porque o médico se confrontando com a doença, e doenças de tamanha complexidade e gravidade, né? O médico, nós cirurgiões, nós temos, digamos assim, a consciência da plena necessidade que temos nós de crescermos, de aprendermos cada vez mais, de irmos em busca de novas opções, como eu falei antes, e que se tenham essas novas tecnologias disponíveis aqui no nosso meio. Essas novas tecnologias têm que estar disponíveis, têm que ser acessíveis a quem delas necessitem, né? O Rio Grande do Sul, mais uma vez, nós mencionamos, tem mais de 20 mil pacientes com Parkinson, tem milhares de pacientes com tremores, tem pacientes com distonias e tantas outras doenças que podem se beneficiar dessas tecnologias. Realmente, Dr. Telmo, essas tecnologias hoje, elas auxiliam e, evidentemente, imprimem qualidade de vida para essas pessoas que ficam lá acometidas de tal forma como a gente acabou de referenciar. Elas não conseguem mais nem se colocar em pé, ou seja, perdem completamente o domínio sobre o corpo e os movimentos. E isso realmente é uma contribuição singular e fundamental para essas pessoas. Então, Dr. Telmo,
É claro que existem outras observações, eu trouxe inclusive um cérebro aqui para fazer as demonstrações, né, de onde, né, realmente há necessidade de intervir para fazer com que essa cirurgia ela traga, né, todo esse benefício e as pessoas possam entender o alto grau de complexidade, né, que isso realmente envolve um neurocirurgião no momento de agir e de realmente se confrontar com o problema, como o senhor colocou. Muito bem, doutor Telmo, vamos fazer um breve intervalo e em seguida a gente volta para falar sobre epilepsia e alguns detalhes muito interessantes. Você é nosso convidado especial. Continue ligado que no instante só a gente volta. Che, eu sou o guri de Uruguaiana e tô aqui para dar um depoimento. Eu sou viciado. Viciado em erva mate e moída da grossa. Agora, o que não me apetece é ver essa gurizada viciada em drogas, che. E pior, usando na cancha de futebol. Che, tu não me vai atrás de conversa fiada. Bem como diria o Licurgo, droga em estádio não rola. Tá ligado? Mas que barbaridade. Estamos de volta, continuamos aqui com o Dr. Telmo Reis, ele que é especialista em neurocirurgia funcional e agora, né, vai trazer as informações sobre a questão da epilepsia, né? Houve um avanço importante e em especial para aquelas pessoas que não têm mais como utilizar remédios no seu tratamento. E nesse sentido, ele vai trazer essas informações. Uma situação de gravidade extrema também é a epilepsia. A epilepsia, ela se divide, digamos assim, para simplificar, em dois grupos de pacientes. Um grupo de aproximadamente 70% a 80% dos pacientes que respondem bem aos medicamentos. A medicação anticonvulsiva melhora, portanto, no máximo 80% dos pacientes comprometidos, dos pacientes que sofrem de epilepsia. Em torno de 20% a 30% são pacientes que têm epilepsia e não respondem aos medicamentos. Esses pacientes que não respondem aos medicamentos são pacientes que, aos poucos, vão se tornando vítimas dessa doença terrível que determina ataques, que determina perda dos sentidos, que determina quedas ao solo, traumatismos, etc. Pacientes que às vezes sofrem uma crise, 2 crises, 3 crises por semana e às vezes 1, 2, 10 crises por dia, afetando muitas vezes crianças. Aliás, eu diria até que um grupo que é uma das grandes vítimas de epilepsia são as crianças, né? Então, considerando esse número de 20% de pacientes com epilepsia que não respondem aos medicamentos, hoje tem vários outros recursos, né? A cirurgia da epilepsia, a cirurgia formal com abertura do crânio e remoção do foco epilético, é uma cirurgia que tem décadas já de reconhecimento por sua eficácia, tendo aqui em Porto Alegre centros excelentes de cirurgia de epilepsia, qual seja, por exemplo, o serviço de epilepsia do Hospital São Lucas, né? E tem também outras técnicas que se aplicam em casos que nós chamamos de epilepsia refratária e para os quais não está indicado a cirurgia convencional, a retirada do foco epilético, né? Então, nesses casos, existe hoje a possibilidade de se prover melhora para esses pacientes com a utilização da neuromodulação, né? Neuromodulação
se chama de neuromodulação tudo aquilo que exija e que utiliza, um processo de estimulação do sistema nervoso. E para a epilepsia, uma das técnicas de neuromodulação já aprovadas há muito tempo, na Europa foi aprovada em 92, nos Estados Unidos foi aprovada em 97 e no Brasil foi aprovada no ano 2000, que é a estimulação do nervo vago, né? A estimulação do nervo vago é feita através de um gerador de pulsos que nós estamos vendo agora, e esse gerador de pulsos é implantado no peito do paciente, logo abaixo da clavícula, e os eletrodos são eletrodos que são colocados ao redor do nervo vago, na altura da região cervical, aqui do pescoço, né? Então, a estimulação do nervo vago, que, como nós falamos, é um procedimento cirúrgico aprovado para tratamento da epilepsia refratária, ela está no Brasil há mais de 10 anos e é uma opção de tratamento que possibilita o alívio das crises. Isso não cura as crises, não é a cura, é alívio, mas possibilita o alívio das crises, mais aproximadamente nesses números. 50% dos pacientes submetidos a essa cirurgia de estimulação do nervo vago, 50% dos pacientes ficam com o alívio das crises de mais de 70%. Né? Em média, nas grandes estatísticas e com acompanhamento de muitos anos, a média de alívio das crises é em torno de 60%. Né? Ora, um paciente que, por exemplo, tinha assim, 10 crises por mês, ele vai ter crise, mas vai ter apenas 4, ou menos que isso, né? Em muitos pacientes com a estimulação vagal, o alívio das crises chega a 90%, né? Mas é uma técnica aprovada, existente aqui no Brasil, e realizada aqui em Porto Alegre, nós realizamos aqui em Porto Alegre, e que possibilita é uma chance de melhora considerável, né? Agora, o nosso telespectador pode perguntar assim, mas como é? Se enrola um fiozinho, um estimulador no nervo vago, aqui no pescoço do paciente, como é que isso vai ajudar ou aliviar a epilepsia? Que a epilepsia, todo mundo sabe, é uma alteração da atividade elétrica cerebral, o tipo de um curto-circuito elétrico cerebral, que acontece dentro do crânio, dentro da cabeça, né? Como é que, né? Então, nós trouxemos aqui um cérebro, né? Um cérebro plástico, né? Que é um bom exemplo, né? E aqui a gente serve, a gente utiliza para mostrar para o telespectador, é que o nervo vago, ele vem através penetra no crânio através do tronco cerebral e vem até uma zona aqui na altura do tronco cerebral, que se chama substância reticular, e, digamos assim, ativa essa região dentro do cérebro, e essa região, digamos assim, como que em leque, envia um estímulo que atua no bloqueio da crise, né? Então, a estimulação do nervo vago é uma opção de tratamento para epilepsias resistentes ao tratamento medicamentoso, uma opção eficaz e que conta com, digamos assim, tem uma outra qualidade. A estimulação do nervo vago envolve um procedimento cirúrgico muito pouco agressivo, né? Muito pouco agressivo. É uma cirurgia, digamos assim, aparentemente de fácil realização e digamos assim, que
mas de alta complexidade tecnológica, né? Então, essa é uma notícia que nós trazemos e até, digamos assim, que é útil aproveitar esse espaço de um programa que tem uma difusão e uma audiência tão ampla como o programa do César, para mencionar que técnicas como essa, que estão disponíveis, eu diria que são subutilizadas. Mais pessoas deveriam utilizar essas técnicas, né? Porque a quantidade de pacientes que usam estimulação vagal, o número de epléticos que usam essa técnica no mundo inteiro, são dezenas de milhares, pela eficácia do método, né? E ainda com relação ao tratamento de casos refratários de epilepsia, e volto a dizer, para aqueles casos em que a cirurgia convencional não está indicada, né? Tem ainda uma outra técnica mais moderna, essa sim é de aprovação agora nos últimos 2 anos, que se chama a estimulação cerebral profunda pelo sistema chamado de closed loop. Closed loop é um sistema, digamos, a tradução de closed loop é circuito fechado. Né? Circuito fechado. E o closed loop é uma nova tecnologia muito desenvolvido por pesquisadores que eu diria assim muito inteligentes, né? E nessa tecnologia, nós até temos algumas imagens para mostrar, nessa tecnologia se utilizam 2 tipos de eletrodos, né? Eletrodos são uns fiozinhos que penetram no cérebro, à semelhança daquilo que se faz com a doença de Parkinson, né? Só que no closed loop são 2 eletrodos que penetram no cérebro. Um desses eletrodos é um eletrodo captador de estímulo, isto é, um eletrodo que capta o primeiro sinal de que vem vindo ali uma convulsão. E este sistema transmite essa informação para o outro eletrodo, que é um eletrodo que está programado para dar uma descarga exatamente naquele ponto do cérebro que é o emissor do sinal do choque convulsivo, anulando esse choque, né? Então, essa tecnologia é de uma digamos assim, as perspectivas de utilização e de eficácia desse método e o quanto ele virá a beneficiar os pacientes é formidável, né? Então, eu falo isso com entusiasmo, porque são técnicas e tecnologias novas e que bem logo o closed loop estará disponível aqui no nosso meio. Realmente, informações aí em primeira mão, Dr. Telmo Reis, ele que é neurocirurgião funcional, traz aí, né, sempre para dentro do programa informações valiosíssimas, principalmente para aquelas pessoas que são acometidas pelo Parkinson, pela epilepsia e que podem usufruir, sim, né, dessa nova tecnologia que está aí à disposição e outras que estão se inserindo aqui também dentro do mercado gaúcho. Claro que isso tudo o doutor Telmo traz assim, alento para essas pessoas, né? Porque realmente é um progresso importante. A gente pôde aqui, inclusive, mostrar, né, tanto para o Parkinson, né, realmente são equipamentos pequenos e que trazem, né, para a pessoa um resultado eficaz, como o senhor bem colocou. E o outro que nós temos aqui também, né, referindo aí à questão da epilepsia e que já comprovadamente traz resultados significativos, como bem aqui o Dr. Telmo colocou. Claro que isso tudo, Dr. Telmo, e essas diferenças todas, é importante que a gente possa difundir tudo isso, a exemplo do que o senhor colocou agora, inclusive quero mais uma vez referenciar, né, nas imagens, aí você pode confrontar inclusive com o raio-x,
né, que mostra ali detalhadamente a situação aqui colocada pelo Dr. Telmo. Então, nesse sentido, evidentemente que esses aspectos todos ponderados pelo senhor são fundamentais para que a gente realmente possa, cada vez mais, oferecer assim ao público que nos acompanha as informações devidas sobre os tratamentos que o senhor muito bem aqui coloca, né, dentro do programa. Existem outros aspectos que o senhor gostaria de colocar com relação à questão vagal e do close loop, doutor Telmo? Sim, tem uma, digamos assim, observação e depois comprovação que aqui se chegou na avaliação pós-operatória de pacientes submetidos a implante de estimulador vagal, que é muito interessante. Pacientes portadores de epilepsia refratária, casos graves, né? Diga-se até que as estatísticas internacionais incluem como candidatos a essa cirurgia e que vieram a ser operados com um implante de estimulador vagal, incluem pacientes dos 12 aos 60 anos. Isto é, essa é uma cirurgia indicada para crianças, adolescentes e adultos, né? Porque, como dissemos, a epilepsia é um problema seríssimo em crianças, em adolescentes, né? Então, mas operado um paciente portador de epilepsia e com todos os agravos relacionados com o fato de serem portadores de uma doença grave, debilitante, incapacitante, inclusive uma doença a respeito da qual a sociedade tem um preconceito, né? Somos obrigados a reconhecer isso ali, né? Mas então o paciente sofre toda essa sorte de sofrimento e estigma, né? Pois bem, o que se observou em pacientes submetidos, em grandes grupos de pacientes submetidos à cirurgia da epilepsia com estimulação vagal, é que o paciente melhorava das crises convulsivas e melhorava também o estado de espírito. Ele ficava mais sociável, afável, ele melhorava o humor. Os pacientes ficavam alegres, dispostos e participativos. Daí, os colegas cientistas e pesquisadores chegaram à conclusão que a estimulação vagal tem também um efeito antidepressivo. Tem um efeito antidepressivo que se aprendeu no tratamento dos epiléticos. Daí a estimulação vagal é também hoje indicada como um tratamento para pacientes portadores de depressão que não respondem aos medicamentos. Então, essa técnica de estimulação vagal é útil também para depressão. É um dos recursos modernos para tratar depressão, né? Porque essa verificação que se faz em pacientes em pacientes portadores de epilepsia tratados com estimulação vagal, isso é a nossa experiência em Porto Alegre. É a nossa experiência aqui em Porto Alegre. Os pacientes operados, a maioria jovens, deixam de ter crises, tanto quanto tinham, continuam tendo algumas crises, porque isso não é cura, né? É uma tecnologia que possibilita um alívio considerável. E observamos também exatamente isso. Aquele adolescente se tornando assim, afável, brincalhão, enfim... De bem com a vida. De bem com a vida e disponível para aproveitá-la, né? Então, isso é um dado extremamente positivo, é um dado que nos contenta observar e dizer, e é uma verificação, e é uma comprovação que se tem mundo afora, né? Então, essa é um relato também importante a ser feito, relacionado com essas novas tecnologias.
Muito bem. Então, doutor Thelmo, estamos chegando aos minutinhos finais, é muito bom que a gente possa realmente falar, né, sobre todos esses avanços e contribuir, né, com o público que sempre nos acompanha aí, porque realmente a cada programa que o senhor participa, as novidades afloram, e o senhor sempre traz coisas que realmente vêm trazer para aquelas pessoas acometidas uma esperança e também uma cura, quem sabe, que é o que busca a pessoa normalmente, né, quando é acometida de alguma doença, mas boa parte disso aqui realmente representa um avanço significativo, e especialmente para aquelas pessoas que não têm mais o que fazer, né, em termos de medicamentos, o que seja nesse sentido. Então, assim, eu gostaria de abrir o espaço final para suas considerações, e mais uma vez, assim, o senhor referenciou a questão da depressão, eu gostaria que o senhor continuasse dentro dessa linha da depressão para informar as pessoas o quanto isso representa hoje significativamente na nossa sociedade. A depressão é uma doença psiquiátrica, né? Eu sou neurocirurgião, mas nós temos um vínculo com os colegas psiquiatras e, particularmente, nós somos um grupo de estudo de todas essas questões que envolvem doenças e situações que nós chamamos de refratárias, né? E na área da epilepsia, os colegas psiquiatras nos entusiasmaram a estudar essas questões, e hoje somos um grupo de neurocirurgiões e psiquiatras, né? E temos um interesse muito grande no estudo desses casos de gravidade extrema, eu diria. Gravidade extrema, de complexidade considerável, e que estão numa situação para os quais nós temos essa palavra, que é uma palavra pesada, essa, né? Refratário. Né? Refratário, quer dizer, significa assim, aqueles pacientes que não respondem a nada mais, digamos assim, que não seja uma possibilidade cirúrgica que venham a ter. Não respondem, no caso da psiquiatria e da depressão, pacientes que não respondem a todos os medicamentos antidepressivos disponíveis, que não respondem à psicoterapia, que não respondem ao eletrochoque. Então, é uma situação, pacientes que estão numa situação extrema, né? Então, esse grupo de estudo, e nós contamos com o professor Paulo Abreu, o colega Marcelo Bastos, são dois colegas psiquiatras que ativamente estudam conosco. Então, temos esse grupo que também estuda essas questões, no sentido de buscar opções de tratamento que possam ajudar esses pacientes, né? E o paciente com depressão, ele é um desses casos, junto com pacientes de transtorno obsessivo-compulsivo, junto com pacientes com síndrome de Tourette, né? Mas o paciente com depressão, hoje pode contar com um fato que é estimulante, né? É estimulante relatar. É o imenso interesse de cientistas e pesquisadores em estudar essa questão. Estudar especificamente casos de pacientes portadores de depressão refratária, né? E a neurocirurgia funcional, através de técnicas de neuromodulação que nós estamos discutindo hoje, é um caminho, é um corredor de trabalho que, para todos nós, se parece muito promissor, né? E nós temos imenso interesse no estudo e acompanhar o desenvolvimento dessa área no mundo todo, né? E nós mencionamos há pouco a estimulação vagal como uma nova opção de tratamento,
O Dr. Paulo Abreu e o Dr. Marcelo Bastos trabalham com estimulação magnética transcraniana, que é uma técnica já disponível em Porto Alegre, uma técnica muito pouco agressiva e também com resultados animadores no alívio da depressão. E estão chegando, vem aí outras técnicas relacionadas a implantes de estimulador cerebral profundo em áreas específicas do cérebro, que são aquelas áreas que, digamos assim, gerenciam o processo gerador desse distúrbio do humor grave, que é a depressão. Então, temos, assim, algumas conquistas já realizadas nessa área da depressão e um número maior de conquistas que estão a caminho. Muito bem. Vamos agradecer mais uma vez a participação aqui do Dr. Telmo Reis, ele que é neurocirurgião funcional, trazendo aí novidades, informações e esperança. Tá? Um trabalho realmente árduo, colocado em cima de pesquisa, que tem trazido resultados importantes. Então, mais uma vez, muito obrigado. E você que está ligado com a gente, fica aquele convite especial para manter a sintonia, que no instante só a gente volta. Dr. Fábio, o senhor já parou para pensar a quantidade de meninos que passaram pelas nossas categorias de base? Ora, Fernando, foram tantos e tantos que até perdi a conta. A gente procura sempre orientar, mas nunca é demais repetir. Usar droga é a maior bola fora de todas. Isso vale para todos, Fernando. Para o torcedor que costuma ir ao estádio e para aquele que assiste os jogos em casa. Droga é escravidão. Seja o dirigente do seu próprio destino. Droga no estádio não rola. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Muito já foi feito. Mas ainda há muito a se fazer. Pericórdias. Todo mundo merece ver a vida. Iniciativa Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. Precisa de um mecânico, de um sapateiro, de uma mão, de um pé. Precisa de um piloto, de um ginete, de um holandês. Precisa de artista, precisa de uma avó, precisa de amigos, precisa de alguém, precisa de você. Todo o trabalho da ACD Rio Grande do Sul é feito através da ajuda de milhares de pessoas. Precisamos de você para fazer muito mais. acdrs@acd.org.br. Dirigir a você que está aí sintonizado, acompanhando o programa Norte em Ação, nosso muito obrigado pelos seus telefonemas, pelos seus e-mails, pelo seu carinho especial de estar aí interagindo e participando ativamente de toda a nossa programação. Quero lembrar que o programa termina, mas você pode continuar mantendo contato com a nossa produção. Basta ligar para o telefone que aparece aí no rodapé do vídeo, o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, ou então escrever para um de nossos e-mails, alodoutor@ig.com.br e o tradicional zona norte @pop.com.br. Então, você também pode interagir e acompanhar a nossa programação a qualquer hora do dia ou da noite através do nosso blog. Basta se conectar maispontual.com.br/Norte em Ação, sem o cedilha e sem o tio, é claro. Você também interage, também participe e pode também interagir aí com todo o trabalho que a gente vem direcionando para a nossa comunidade. E o outro canal de acesso é o nosso Facebook, que está bombando também, e você pode também encaminhar aí sugestões de pauta para o programa. facebook.com/claudiocesar.freitas. Então, nosso muito obrigado a todos e até amanhã.